Agora, para fechar essa série aí de breves aulas de revisão sobre semiologia das valvopatias esquerdas, né, que são as mais comuns no adulto mesmo, que a gente vai pegar mais na prática clínica. E lembrando sempre, a gente não está esgotando o assunto, eu estou falando os pontos principais só para a gente fazer uma revisão aí para as provas próximas que vem aí na semana seguinte. Insuficiência mitral. Então, a insuficiência é a falha de coaptação dos folhetos da válvula mitral, né? Esse fechamento insuficiente, incompleto da válvula mitral vai determinar diversas alterações. Então, a válvula mitral, ela tem que estar fechada em que fase do ciclo cardíaco? Na sístole. Na sístole, o ventrículo está contraindo e ejetando o seu sangue na aorta através de uma válvula aórtica aberta. A mitral tem que estar fechada para que esse sangue seja direcionado, quando o ventrículo contrai, todo para a aorta. Se essa válvula não se fecha bem, na hora que o ventrículo contrai, ele vai distribuir sangue tanto para a aorta quanto permitir que uma fração desse sangue seja regurgitado para o átrio esquerdo, gerando uma sobrecarga de volume no átrio esquerdo. Então, o átrio esquerdo, ele vai estar recebendo sangue que está voltando pelas veias pulmonares e mais o que está regurgitando a partir do ventrículo esquerdo. Então, vai determinar uma sobrecarga de volume no átrio esquerdo e também no ventrículo esquerdo. Porque na fase da diástole, quando a válvula mitral abrir, esse volume a mais que está no átrio, ele vai encher o ventrículo, sobrecarregando também de volume o ventrículo. Então, essa sobrecarga volumétrica no átrio esquerdo e no ventrículo esquerdo vai determinar dilatação, hipertrofia excêntrica dessas câmaras, né? Então, elas vão aumentar de diâmetro. Além disso, a pressão de enchimento aumentada ali no átrio esquerdo, ela vai ser transmitida retrogradamente para a circulação pulmonar, extravasando líquido para o interstício pulmonar e o paciente tem dispneia. Essa sobrecarga de volume, essa dilatação do átrio esquerdo, pode levar a arritmias atriais, como a fibrilação atrial, que a gente já viu que é um fator de risco para formação de trombos dentro do átrio esquerdo. Esses trombos podem passar para o ventrículo esquerdo, para a aorta e gerar um fenômeno, um evento isquêmico cerebral, um AVC isquêmico, por exemplo. Então, o paciente que tem uma valvopatia mitral e fibrilação atrial, ele precisa ser anticoagulado para evitar esses fenômenos tromboembólicos. Esse paciente também pode evoluir com hipertensão na artéria pulmonar, por causa dessas pressões transmitidas a partir da sobrecarga de volume do átrio esquerdo. E se essa doença for evoluindo, não for corrigida, essas pressões de enchimento da circulação pulmonar são transmitidas para as cavidades direitas, né? Para o ventrículo direito, depois para o átrio direito, e aí o paciente vai evoluindo com todos os sintomas de insuficiência sistêmica, de congestão sistêmica, turgência jugular, hepatomegalia, edema de membros inferiores, numa fase mais avançada da doença, que a gente espera que o paciente não chegue nessa fase, que a gente consiga fazer esse diagnóstico muito mais precocemente. Bom, então o paciente vai ter dispneia, fibrilação atrial e a dispneia e todas as suas variações, ortopneia, dispneia paroxística noturna, né? Dispneia aos esforços, que vai progredindo de maiores para menores, certo? Essa dilatação do ventrículo esquerdo também, se ela for avançando, vai levar a uma disfunção sistólica. Se eu tenho uma dilatação da câmara, né, assim como acontece também na sobrecarga de volume pela insuficiência aórtica, eu tenho um desarranjo das fibras musculares, fazendo com que o coração perca performance, diminua a contratilidade. E esse paciente vai evoluir com sinais de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ele vai ejetar menos porque a contratilidade é uma variável do débito cardíaco, do volume sistólico, né? É a pré-carga, a pós-carga e a contratilidade. Se a contratilidade reduz, vai reduzir
o volume ejetado, o volume sistólico. Eu tenho que conseguir fazer o diagnóstico antes dessa fase, porque se o ventrículo esquerdo dilata, se ele entra em disfunção, a gente pode não conseguir regredir para uma normalidade. Então a gente vai nas valvopatias sempre olhar duas coisas: presença de sintomas, apareceram sintomas e eu preciso de fazer intervenção, porque isso tem valor prognóstico. Se o paciente não for submetido a um tratamento intervencionista e resolver esse problema anatômico estrutural que ele tem na válvula, a mortalidade dele aumenta muito. E na ausência de sintomas eu vou olhar as complicações, né? Principalmente disfunção ventricular esquerda. A gente não quer que isso aconteça, então eu vou vigiando esses diâmetros do ventrículo esquerdo, certo? Cada uma das valvopatias tem os seus complicadores que a gente tem que olhar. No caso da insuficiência mitral, eu vou olhar a arritmia, eu vou olhar a hipertensão de artéria pulmonar, eu vou olhar os diâmetros do ventrículo esquerdo, que é a câmara que a gente tem que defender, ela é a bomba do corpo, certo? O que a gente vai ter de sinal semiológico, então? Ictus cordis, sobrecarga de volume, então vai dilatar, aumentar de tamanho, mais de 2 polpas digitais, vai ficar mais propulsivo pela sobrecarga de volume, uma impulsibilidade maior, desviar para a esquerda, né? Ficando mais para as linhas axilares. Eu vou ter também na palpação, posso ter um frêmito ali no foco mitral, que é a sensação tátil desse turbilhonamento que está acontecendo pela regurgitação do sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo durante a sístole. Pulsos, eu não vou alterar a morfologia de pulsos, tá? Assim como na estenose mitral. O que eu posso ter é um pulso irregular, pela arritmia, pela presença de uma arritmia, certo? E na ausculta? Na ausculta eu posso ter um ritmo irregular, se o paciente estiver em fibrilação atrial. Eu posso ter uma bulha acessória? Sim, uma B3. Se existe sobrecarga de volume, eu posso ter B3, que é aquela bulha protodiastólica, logo depois da B2, certo? Então, eu vou ter mais volume de sangue descendo do átrio e também um volume maior residual no ventrículo esquerdo. Então, eu vou ter sobrecarga de volume, então eu posso ter B3. A B1, ela vai estar hipofonética, certo? Normalmente hipofonética. E eu posso ter um sopro mais audível onde? No foco mitral. Em que fase do ciclo cardíaco? Na sístole. Então eu tenho sempre que me fazer essa pergunta: existe uma insuficiência mitral, a válvula não fecha bem. Em que momento ela deveria estar fechada? Na sístole, quando o ventrículo tem que estar ejetando só para a aorta. Então o sopro é sistólico, entre B1 e B2. Pega o pulso arterial, se tiver dúvida, ele vai estar junto com o pulso. Esse sopro é holossistólico, ele é durante toda a sístole, podendo inclusive abafar as bulhas. E eu, ao escutar, somente sopro, abafar principalmente a B1, certo? Ele é um sopro que pode se irradiar para as linhas axilares e até para o dorso, que a gente chama de sopro circular de Miguel Couto. Eu, com os meus alunos, vimos esse sopro circular de Miguel Couto num paciente internado para um pré-operatório de troca de válvula mitral por uma insuficiência mitral importante, né? Esse sopro pode ter uma intensidade variável em cruzes, né? De 1 a 6 cruzes de intensidade. É um sopro audível, porque é um sopro sistólico. Como eu disse, durante a sístole o ventrículo está ejetando, ele está contraindo, ele está exercendo uma força maior, então turbilhona mais o sangue. Então é um sopro normalmente que não se tem muita dificuldade para auscultar. Eu posso também jogar o paciente em decúbito lateral esquerdo, né, facilitando a ausculta desse sopro, certo? Se eu fizer, por exemplo, também uma manobra de hand grip que aumente a resistência vascular sistêmica dentro da aorta, vai regurgitar mais, pode aumentar esse sopro também, certo? Cócoras, tudo que aumenta ali, exercício físico. Então, tudo isso pode aumentar a intensidade desse sopro,
tá? São manobras que a gente pode utilizar para tornar esse sopro mais audível. Bom, eu acho que de insuficiência mitral é isso. Então, espero que tenha ajudado. E aí, com isso, a gente termina essa série aí de aulinhas para a gente revisar a semiologia das valvopatias do lado esquerdo do coração, que são as mais comuns no paciente adulto.